De volta com o Educador em Entrevista, hoje na companhia aqui do Dr. Pedro Diani. Obrigado pela participação com a gente, doutor. Obrigado pelo convite a você e os telespectadores da TV Educadora. Bom, doutor, a gente falando um pouquinho a respeito da questão cardíaca, dos cuidados que nós devemos ter na rotina. Hoje nós temos uma gama muito maior de informação, né? Mas parece que só a informação não tem surtido o efeito que imaginávamos, né, doutora? As pessoas continuam com uma vida muito desregrada. Como é que isso tem afetado, né, e no consultório é lógico que a rotina disso aparece, apesar da informação, por que não ainda o senhor acredita que as pessoas não levam uma vida saudável como deveriam? Bom, bom dia a todos. Talvez um ponto muito importante seja uma tomada de consciência do cuidado que se deve ter com a própria saúde. Nós temos uma crença da maioria das pessoas é que comigo não acontece. Quer dizer, nós só acreditamos que pode acontecer algo conosco em termos de saúde ou outros eventos quando acontece conosco. Mas até lá nós achamos que podemos levar a vida que sempre levamos, porque nós temos crenças equivocadas, estabelecidas, que dizem, olha, o meu tio, o meu avô, né? Então eles sempre tiveram uma vida, alimentação desregrada, uma vida, e viveram muito bem, viveram até com longevidade. Mas nós mudamos, essa questão mudou porque acrescentou-se na nossa vida, no dia a dia, um fator que tem se tornado de extrema importância, sobretudo no que diz respeito a doenças cardiovasculares, que é o estresse. Uhum. O estresse, a correria do dia a dia, nós queremos tudo para ontem, nós estamos extremamente agitados, nós queremos que tudo aconteça mais rápido. Como você disse, Luciano, o nível de informação aumentou muito, então nós temos aí uma gama de informação, não só no que diz respeito à saúde, como a informação de forma generalizada. E isso gera também estresse em cada pessoa para tentar acompanhar esse nível exacerbado de informações e com uma dificuldade imensa de selecionar aquilo que você pode, porque não é humanamente possível para cada criatura, a não ser que ela tenha 24 horas de tempo para se dedicar a avaliar todas as informações que sejam, para ela acompanhar isso. Então, isso também é um fator de estresse. Uhum. E, consequentemente, por essa falta de um nível de consciência consigo mesmo, com o seu próprio corpo, com a sua saúde, de maneira geral, as pessoas vão deixando de se cuidar porque acreditam que com ele só acontece na casa do vizinho. Esse é um ponto em que talvez a gente pode, no decorrer da entrevista, acrescentar algo a mais. Sem sombra de dúvida. E muitas vezes quando se pensa nessa questão da mudança, por exemplo, com alimentação, né? Olha, né, meu avô, né, consumia tudo com banha e com isso, com aquilo, mas o trabalho físico da época era outro também. Exatamente. Né? Esse é um outro aspecto muito importante, porque tinham pessoas que trabalhavam, ver um trabalhador braçal, uhum, né? Então realmente ele precisava de uma alimentação muito mais calórica, que o alimentasse e lhe desse energia, não só porque nós sabemos que os hidratos de carbono, o arroz, o pão, o macarrão, eles dão energia de imediato, né? Os açúcares dão energia para nós, fornecem energia, mas é uma energia rápida, imediata. E a alimentação mais gordurosa, ela prolonga esse estado de alimentação e de suprimento alimentar. Ela vai fornecendo energia mais tardia. E para aquele que vai lá e toma,
toma o seu café e come, e vai trabalhar num serviço pesado que exige muito do trabalho do sistema osteomuscular e o sistema cardiovascular, ele precisa dessa energia. Então ele gastava muito. Isso o Luciano lembrou bem, era um gasto muito intenso, equivalente aí, se fosse avaliarmos hoje, a 4 a 6 horas de academia aí, que para qualquer um é muito difícil, a não ser que a pessoa seja um atleta profissional. Então ele tinha um gasto astronômico de energia e óbvio que isso para ele não representava muito, exceto aqueles que já traziam ou que já trazem uma hipercolesterolemia, um estado de colesterol e triglicéridos alto, dos lípides alto, da gordura no sangue alto, e isso, esse paciente, se for de uma forma congênita, hereditária, esse paciente, evidentemente, que em qualquer nível ele estaria prejudicado. E é onde acontecia também, mesmo com os nossos avós, com as mortes por infarto, até de forma precoce também. Mas é muito diferente. Tem alguns pontos que eu acho que a gente pode conversar ainda a respeito desses níveis de colesterol e com a gordura de porco, com a banha de porco, que está se tornando aí de certa forma, estão querendo desmistificar essa questão aí, não é bem assim. Sem dúvida. A gente falava durante o intervalo a respeito de inverno e alimentação calórica, né? É lógico que ela tem uma função, a gente busca até para poder se aquecer mais, mas tem que pensar bem aí nesse sentido. Isso, sem dúvida, Luciano. Acho que é um alerta, inclusive, das sociedades de cardiologia, não só do Brasil, do estado de São Paulo, que é uma sociedade extremamente respeitada, e do Brasil, como a sociedade europeia e americana, que também lá eles passam, inclusive, por invernos muito mais rigorosos que o nosso, mas a grande observação que nós precisamos fazer o alimento. Nós buscamos mesmo alimento calórico mais nessa época. É porque nós comemos mais feijoada, que nós comemos mais a comida um pouco mais gordurosa, mais calórica, porque realmente para manter esse corpo aquecido, para manter a energia que nós precisamos, o inverno ele provoca um gasto calórico também, para manter esse equilíbrio orgânico, nós acabamos buscando mais alimento calórico. Nós não podemos esquecer da atividade física, que é de extrema importância, porque é muito comum, inclusive, as pessoas, nós, de maneira geral, nós buscarmos atividade física mais na primavera e verão, preparar para o verão, aí o pessoal anima, volta para as atividades, mas não devemos, de maneira nenhuma, parar com as atividades físicas nessa época, porque não podemos nos tornar sedentários, para consumir um pouco mais o excesso calórico, que podemos não desenvolvermos excesso calórico e nem permitir que os níveis de lípidos, de colesterol, triglicéridos se elevem a níveis em níveis mais perigosos. Então isso é de extrema importância observarmos isso. Por exemplo, a gente comenta da gordura de porco, né? O pessoal fala, comer na banha é muito mais saudável que o óleo, e as sociedades de cardiologia, de nutrologia, de endocrinologia, diabetologia, todas, de maneira geral, de nutrologia também, já se manifestaram a respeito desses alimentos que estão assim sendo muito divulgados, contrariando estudos que vêm com mais de 50 anos de estudo e de acompanhamento muito sério dos pacientes, com um número muito grande de pacientes, onde se comprovou que a dieta adequada reduz os índices de doenças cardiovasculares, reduz morte, seja morte total, morte por doenças cardiovasculares, infarto, AVC, reduz muito. Uma dieta adequada, sem esses níveis elevados, diminuindo o nível de colesterol, triglicéridos. Então a banha de porco é de cada um, mas é preciso tomar muito cuidado, porque aquele paciente que tem colesterol elevado, ele sobe mais. Então esse cuidado é preciso. Qualquer nutricionista, endocrinologista ou médico aí vão dar uma orientação muito adequada para o paciente após os exames que ele faça e comprove seus níveis glicêmicos, entre colesterol, ou seja, uma avaliação metabólica mais adequada. Sem dúvida. E pensando nessa questão dos cuidados, né, a gente falava da informação, etc., a gente sabe que alguns produtos, né, e aí a gente não está falando só de alimentação,
são danosos ao coração, né? Cigarro, bebida alcoólica em excesso, a gente sabe dos danos disso, mas ainda o uso, né, não cai nos patamares que a gente gostaria. Exatamente. Se nós voltarmos nessa questão, parece que nós estamos batendo muito num processo, né? Por exemplo, pegar o tabagismo, não podemos ter dúvida, não existe. Pegar a marca, a carteira do cigarro e olhar lá, fala, não existe nível seguro para o uso dessa substância. E não existe mesmo, não adianta fumar não adianta nós buscarmos substituir o cigarro de papel pelo de palha, porque o pessoal fala, olha, eu estou usando, só estou fumando cigarro de palha. Cigarro de palha, já tem estudos no Brasil, sobretudo, estudos muito sérios nas universidades, mostrando que um cigarro de palha de tamanho moderado, esse cigarro ele equivale a 5 cigarros de papel em termos de nicotina, de hidrocarbonetos, de substâncias cancerígenas. Então, ele continua sendo o grande vilão de toda essa história. Nós sabemos do risco que ele provoca cardiovascular, o espasmo que ele provoca nas artérias, o risco, aumento de risco de hipertensão, além das doenças pulmonares que acabam inevitavelmente também prejudicando. E a bebida em excesso, né? Não há nenhum problema em quem gosta de tomar a bebida alcoólica, a cerveja, o vinho, mas tudo com moderação. E é preciso que cada um analise com cuidado o que é moderado para si. Não é o que é moderado para mim, o pessoal fala, não, eu tomo moderado, mas existem níveis seguros muito bem descritos pela Organização Mundial de Saúde, pelas sociedades de cardiologia, de endocrinologia. Então é importante nós compararmos, porque fala, não, eu aguento tomar muito, mas não é questão do individual. Existem estudos muito sérios mostrando o que é nível seguro em termos de bebida. Até porque na questão tanto do cigarro quanto a bebida, o dano é acumulativo. Isso. Você não percebe de um dia para o outro que está afetando, mas isso está acumulando no organismo. Exatamente. O organismo, e nosso organismo, ele tem uma capacidade de regeneração enorme, mas chega um momento que ele regenera, e chega um momento que ele dá como um stop, ele não aguenta mais. E nesse processo, aí é tarde para voltar. Aí você fala, olha, o que tem que fazer agora é correr atrás do prejuízo, o que é sempre prejudicial. Você, ao invés de prevenir a doença, que chegará inevitavelmente, nós começamos a lutar no processo apenas de urgência e emergência, que acaba sendo um sofrimento para o paciente. Sem dúvida. E muitas vezes tem esse discurso que o doutor coloca bem, né? Eu aguento, eu só bebo socialmente, né? Mas a vida social vai de terça a domingo. Isso. Né? Então tem que se tomar muito cuidado. Exatamente. Olha, qual que é o tamanho dessa vida social? Eu bebo só no final de semana. No final de semana começa na terça ou na quinta-feira, vai quinta, sexta, sábado, domingo. Olha, avalia o risco. Eu acho que é importante e nós termos coragem de enfrentar conscientemente. Olha, beber é bom, mas beba com moderação. E a moderação é importante. Isso não tem a dúvida. Moderação nunca fez mal para ninguém. Sem dúvida. E não vai tirar o prazer da pessoa. Exatamente. Né? Até acaba refinando esse prazer. Refina o convívio com os amigos. E uma coisa, convenhamos, uma coisa muito boa é não ter ressaca no outro dia. Né? Você não está, a pessoa que toma moderadamente, chegar no outro dia está acabado. A pessoa ela vê o efeito do abuso no dia seguinte, ou nos exames de controle que ele faz posteriormente. E a gente falava de uma questão no intervalo aqui, que é a mesma que a Bárbara coloca, né? Doenças respiratórias que são comuns do período e coração. Certo. Tem ligação? As doenças respiratórias podem prejudicar o coração? Podem. É importante, Bárbara, a sua consideração, porque nós, nessa época, entrou outono e inverno, nós sabemos que a incidência de doenças respiratórias aumenta muito, sobretudo as doenças virais, começam vírus, tanto é que é nesse período que se faz a vacina contra a gripe, né? A vacina contra a influenza, e indicação perfeita, porque as viroses respiratórias, falando apenas do vírus, porque normalmente atrás do vírus pode
ter como complicação de uma virose, de uma gripe, ter complicação uma pneumonia, as sinusites, né, várias ites, amidalite, otite. Além disso, com o aumento das doenças virais, ocorre naturalmente um processo inflamatório no organismo como um todo. E esse processo inflamatório não deixa de atingir as artérias, sobretudo as artérias menores, são as artérias que irrigam o músculo cardíaco, as artérias cerebrais, as artérias do organismo como um todo. Tanto é que desenvolve, em algumas situações, um processo chamado vasculite, como consequência dessas infecções, acaba atingindo os vasos sanguíneos de maneira geral. Mas quando a gente pensa especificamente nas coronárias, essa inflamação ela pode provocar uma instabilidade de placas. As placas que já existem ali, aquelas placas, sobretudo um paciente mais idoso. E instabilizando, você gera um processo de um maior risco de desenvolver um quadro anginoso ou um quadro de infarto agudo do miocárdio. Aí. Então aumenta. Associado a isto, além das doenças, que essas doenças virais respiratórias, elas provocam isso de maneira... Não quer dizer que todo mundo que tenha uma gripe ou que tenha uma pneumonia vai desenvolver um processo cardiovascular. Né? Mas nós temos que associar isso à tendência que o paciente tem. Se o paciente já tem um processo de aterosclerose mais difusa ou mais severa, isso tende a se agravar, é natural. E associado a isso, nós temos ainda as baixas temperaturas, né, que não sei como está aí, mas a gente pode comentar também a respeito. Sem dúvida. E isso a gente acaba vendo muito com esse período com óbito de, por exemplo, idosos. Isso. Baixas temperaturas, o organismo já não reconhece a questão tão pontual do frio. Isso acaba afetando muito um organismo já fragilizado. Já fragilizado. Principalmente quando nós pensamos que tem estudos muito interessantes mostrando que a temperatura abaixo de 14 graus, essa temperatura aumenta o risco cardiovascular. Chega a aumentar, às vezes, até 30% o risco de um evento e chega até 8, 9% o risco de um efeito fatal, aí, um óbito. Mas por quê? Quando cai a temperatura, naturalmente, caiu a temperatura abaixo desses valores, tem estudos europeus interessantes que eles colocam assim, a queda da temperatura de 10 graus, a cada 10 graus daquela temperatura, aumenta em 7% o índice de infarto. Não 10 graus de uma temperatura de 30 graus, por exemplo, mas de uma temperatura considerada 22 graus, por exemplo. Uma temperatura considerada... a média mundial. 20, 22 graus. Você pega 22 graus, por exemplo, caiu abaixo de 12, você aumenta esse risco de desenvolver o infarto. Por quê? Porque há uma sobrecarga natural do sistema cardiovascular. Como é que é essa sobrecarga? Nós temos que manter calor, o corpo, ele tem o equilíbrio, né? Nós chamamos de homeostase, o equilíbrio térmico. Quer dizer, nós temos que manter uma temperatura corporal e quem trabalha muito nesse momento é o sistema cardiovascular, é uma sobrecarga mais intensa do coração. E esse frio, o que ele faz? Há uma constrição, um estreitamento das artérias do corpo todo. Então, o sistema vascular, o estreitamento, ele contrai, os vasos se contraem, por quê? Exatamente para diminuir a temperatura da pele ali e não perder calor interno. O corpo precisa manter esse calor interno. E com isso há uma sobrecarga. Sobretudo da pressão arterial. Nós sabemos que no inverno há um aumento. Os pacientes que já são hipertensos, aqueles pacientes que têm mais sensibilidade, já estão mais predispostos, têm uma história familiar, história hereditária, vários familiares com hipertensão, e às vezes ele não desenvolveu ainda hipertensão, ele vai manifestar no inverno, ou aquele que já é hipertenso, vem com a sua pressão controlada, mas ela pode piorar e às vezes são necessários ajustes de dose de medicamento de hipertensão. Isso favorece, pela constrição, pelo estreitamento das artérias, favorece ainda os outros eventos, como arritmia cardíaca, angina, infarto do miocárdio, com frequência. Considerando ainda o que o Luciano
Essa colocação, solucionando o paciente mais idoso, ele tem mais dificuldade de produzir calor. Né? Então, o organismo tem mais dificuldade de produzir calor, então o estreitamento pode se tornar maior. Né? O risco maior desenvolve mais palidez e aí nós percebemos mais um aumento do risco, sobretudo no idoso. Por isso a importância de se manter bem agasalhado no período, da questão, né, da alimentação, mas alimentação adequada, né, não calórica na gordura, mas calórica na temperatura. Isso, exatamente. O paciente evitar nessa época, né, normalmente o idoso já procura isso. O idoso já não quer mais alimento sucos gelados, nem pesados, e eles acabam se protegendo um pouco dessa forma. E essa proteção, evitar locais muito frios, o agasalhar mesmo, e o cuidado do agasalho daquele que é o cuidador do idoso, às vezes que não comunica bem, que tem um grau de demência, então ele não consegue manifestar, mas o cuidador percebe pela temperatura da pele que esse paciente precisa se agasalhar mais, precisa de mais cobertores, de mais coberta, em um ambiente mais fechado, evitando a queda muito intensa do ar ambiente. Uhum. A Maria, ela diz que ela tem insuficiência mitral, né? Ela pergunta quais os cuidados deve tomar no dia a dia, né? Ela relata que o coração dispara, né, com a correria do dia a dia, né? Quem tem insuficiência, o que fazer aí para tomar cuidado? Isso, a insuficiência mitral, Maria, ela tem vários graus. Ela vai desde uma insuficiência mitral de grau mínimo até uma insuficiência de grau acentuado, insuficiência mitral de grau acentuado. A mitral é essa válvula que é uma válvula importantíssima do coração, que ela fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E a mitral insuficiência, quer dizer, quando ela fecha, passa o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ela abre e dá passagem para o sangue. Quando ela fecha, ela não fecha de forma adequada, não há uma oclusão daquelas partes, das 3 partes da válvula mitral que nós chamamos de cúspides. Quando ela não fecha, das 3, não, das 2, que a mitral são 2 cúspides importantes. Então, quando ela fecha, ela não fecha de forma adequada e dá passagem de sangue, dá o refluxo, é onde dá insuficiência. Se é uma insuficiência de grau leve, mínima, grau leve, o paciente tem vida normal, não tem problema nenhum, os cuidados, exceto os cuidados com os medicamentos que tem que tomar, a hipertensão, os cuidados de maneira geral, manter os lípides adequados, atividade física praticamente normal, mas quando essa insuficiência ela atinge um grau acima de moderado, existe um cuidado maior com o nível de esforço físico a ser desenvolvido, isso é muito bem estabelecido pelo seu cardiologista, com exames, inclusive com exames, às vezes não, exame além do ecocardiograma, o exame de esforço, o teste de esforço, para ver que nível que você pode atingir, se é um grau moderado. O grau que já é mais acentuado, esse já são outros exames que precisam fazer, muitas vezes um exame de eco de estresse, alguma coisa assim, mas com muita cautela. E dependendo do nível dessa insuficiência mitral, na maioria das vezes, o nível acentuado, mais medicamentos, e ver quando esse paciente pode precisar de uma troca de válvula, porque vai chegar um momento que pode precisar trocar a válvula. Mas os cuidados, de maneira geral, são aqueles estabelecidos para a atividade física, e você estabelece, junto com o seu médico, quais os parâmetros, até que nível de esforço você pode atingir no seu trabalho diário. Isso é muito importante. É perfeitamente controlável, controla-se muito bem, o paciente às vezes tem uma evolução longa, arrastada e com ótimo controle, muitas vezes. E com medicamentos que ajudam a aliviar esse esforço que o coração faz, são vários medicamentos que são usados para esse controle associado a outros fatores de risco. E o controle que é fundamental com ecocardiograma depende do nível da insuficiência. Se for insuficiência, é preciso realizar ecocardiogramas num período mais curto ou período mais longo para fazer esse controle. Isso, junto ao seu médico, isso é bem estabelecido e muito importante esse controle. Mas dá para ter uma vida, em muitas situações, uma vida quase que normal e respeitando determinadas limitações. Pensando nessa questão de
cuidados essenciais, né, doutor? A pergunta da Natália aqui. A partir de que idade se deve consultar o médico e em que espaço de tempo? Natália, é importante nesses cuidados, normalmente o paciente pediátrico, vamos pegar assim, né? Vamos pegar as idades aí. Um paciente pediátrico, ele vem sendo acompanhado pelo pediatra, e o pediatra já avalia se tem alguma coisa relacionada a um processo, uma suspeita de cardiopatia, o pediatra encaminha para o cardiologista, sobretudo o cardiologista que lida melhor com pediatria, o cardiologista infantil, pediátrico, mas pelo menos, seria importante, a partir porque depois de uma fase de 13, 14 anos, o paciente adolescente já não se sente muito bem ir para o pediatra. Seria bom uma primeira avaliação. A partir daí também, se esse paciente estiver bem, não é preciso uma rotina nesta avaliação, porque tem uma avaliação, o paciente segue bem e depois com 18, 20 anos faz novas reavaliações e depende de como o paciente segue nas suas atividades esportivas. Se o paciente realiza atividades esportivas com frequência, seja academia, seja outros esportes, sobretudo esportes competitivos, seria bom que esse paciente fizesse avaliações anuais ou bianuais, dependendo do nível de esforço que esse paciente desenvolva, ou se surgirem sintomas. E vai seguindo dessa forma, depois dos 30 anos, já é preciso tomar mais cuidado. Entrou acima de 30 anos, o paciente faz a nova avaliação e dependendo do que se encontra ali, se encontra alterações metabólicas, alterações de lípidos, colesterol, triglicéridos, coisas assim, ou diabetes, que é muito importante esse cuidado, excesso de peso. Então, depende, aí entra uma avaliação individual que o médico, ao atender, vai fazer e estabelece aí os retornos que são necessários. Mas é importante, em muitas situações, se o paciente sente qualquer coisa, tem qualquer sintoma que ele tenha dúvidas, é importante que ele avalie, e se não tiver, em muitas situações, avaliações anuais ou bianuais. Uhum. Na questão do stent cardíaco, né, o Márcio perguntando, né, quem tem, que cuidados deve tomar? O stent, o Márcio? Isso. Márcio, o stent das coronárias é extremamente importante saber qual o tipo de stent, né? Porque tem o stent medicamentoso e o stent que não é medicamentoso. Tem um stent que ele é eluído em medicamento para diminuir as reações do próprio organismo contra esse stent ou um processo de substenose que pode acontecer no stent não eluído. Mas a maioria dos stents são stents não eluídos. Então, de maneira geral, o paciente precisa passar um período tomando medicamentos antiagregantes, muitas vezes em dose dupla, esses antiagregantes, e toma por um período, atualmente se faz por um período até 1 ano, às vezes a dupla agregação plaquetária. Dependendo do grau, dependendo do número de stent, do tipo de stent, às vezes usa 3 tipos de antiagregante associados, uma antiagregação tripla aí para o paciente, porque depende do risco de doença coronariana que esse paciente desenvolveu e quantos stents o paciente foi submetido. E avaliado a estabilidade desse paciente durante todo esse período. A partir daí o paciente às vezes fica com uma dupla agregação ou uma agregação única, às vezes um simples AS. Com outros cuidados que o paciente deve tomar são os mesmos cuidados com fatores de risco. Um exemplo muito claro disso, voltamos a falar do cigarro. Uma das condições mais importantes, um dos fatores mais importantes de oclusão de stent, por incrível que pareça, é o tabagismo. Então, nós temos casos de paciente que coloca stent e 1 ano depois ele continua fumando, 1 ano depois ele tem oclusão, ou até antes
Existem oclusão de stent, uma reoclusão na área do stent, que ocorre de forma precoce, às vezes com 3 meses ou até antes, né? E esse paciente, um fator importantíssimo é o cigarro, que ele gera um processo de uma reação importantíssima no stent. Então, o paciente colocou o stent, se ele fuma, inevitavelmente ele tem que parar com isso, porque o risco dele fazer uma reoclusão de um processo que foi um tratamento com sucesso e que poderia arrastar por muitos anos com muita saúde, sem nenhum problema, ele pode perder esse tratamento, às vezes com menos de 1 ano, pelo abuso pelo risco que o tabaco proporciona a ele. Doutor, eu quero agradecer a presença e sempre o carinho com a gente aqui. Espero que a gente tenha auxiliado um pouquinho nas dúvidas dos espectadores e alertar para os cuidados e que a rotina é o melhor remédio, né? Isso. A perseverança nessa rotina. Eu agradeço também, Luciano, a você, aos telespectadores, à TV Educadora por essa oportunidade e me colocando sempre à disposição. Maravilha. Muito obrigado. Bom, logo após o intervalo a gente tem Batatais Ghosts aqui falando do desenvolvimento aí da prática do futebol americano aqui na cidade. Voltamos já. De volta com a Educadora em Entrevista, a gente fala um pouquinho a respeito do Batatais Ghosts na companhia aqui do Igor. Obrigado pela participação com a gente. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Obrigado aí a todos que nos acompanham. Maravilha. Também na companhia do Bruno, obrigado pela participação com a gente, Bruno. Obrigado, Luciano, por esse espaço que você abriu para a gente. Deixa eu divulgar nosso time e o jogo. E também com o Rafael, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Mais uma vez aqui, né? Então vamos falar um pouquinho de futebol americano para o pessoal. Maravilha. Bom, quanto tempo já de Ghosts? Já está para mais de 1 ano. 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. E cada vez crescendo mais. Hoje estamos aí com por volta de 65, 70 atletas, tanto homens e mulheres, né, meninos e meninas. Formamos um time X5 feminino também, com meninas extremamente dedicadas, e o X8 masculino, que é nosso time primário. Está aí vindo forte para ir engrandecendo aí o Batatais Ghosts. E no começo se falava, acho que a primeira vez que a gente divulgou, a gente estava falando da primeira seletiva que ia ter, e etc. Vocês imaginavam que ia ter essa dimensão logo de cara, com tanta gente procurando? A primeira seletiva foi muito boa. A gente conseguiu uns 20 jogadores que estão até agora com a gente. E a gente já fez mais uma esse ano. A gente fez mais uma que a gente conseguiu mais uns 15 para fechar o elenco mesmo, né? E imaginar a gente não imaginava, porque você fala de futebol americano é uma coisa bem complicada, né? Mas quando o sonho foi realizando e ficou concreto, a gente tem um time que a gente pode contar para disputar campeonatos amistosos, que é o que a gente veio divulgar aqui hoje. Sem dúvida. E de fato começou a ter essa movimentação e dá um destaque, inclusive, regional para a cidade, né? Com certeza. Eu ia falar até estadual, porque o futebol americano é uma coisa que está crescendo muito no estado, como a gente falou na primeira entrevista, né? Que na primeira entrevista ainda estava pouco. Hoje tem os campeonatos muito organizados, tem federação, tem tudo, sabe? E a gente estando aqui, a gente pode mostrar para as pessoas que o negócio é sério, que a gente conseguir patrocínio, porque o nosso intuito é ano que vem participar de um campeonato paulista de flag. Maravilha. E Bruno, como é que você entrou aí, né? Você foi na seletiva, como é que foi teu contato? Sim, eu já acompanhava o esporte antes e eu fiquei sabendo até pela educadora da primeira seletiva e passei na primeira seletiva e estou com o time desde então. Nessa questão prática aí, né? De acompanhar o esporte e de praticar mesmo, né? O que você notou aí de diferença no sentido de, olha, o que eu achava que era fácil e que eu vi que é muito mais complicado do que imagino? Tudo. Desde a corrida até pegar a bola é tudo diferente. A gente vê na TV, a gente acha que é fácil, acha que a vida de atleta, né, é tranquila, mas tem o futebol americano, além de ser um esporte extremamente puxado, ele requer muita dedicação fora e dentro de campo. Vocês praticam uma categoria específica que é o flag,
né? Queria que vocês falassem a respeito, né? Qual a diferença do tradicional para essa modalidade? Bom, o futebol americano tradicional, conhecido como full pad, é aquele futebol americano que tem muito contato físico. Tem os tackles, que é o que normalmente muita gente fala, nossa, que esporte extremamente violento. Que na verdade nem é tão violento assim quando se conhece mais a fundo. A diferença do flag e do full pad, a mais gritante é realmente o tackle. É não ter o tackle. É o contato. O contato que a gente tem é bem reduzido do full pad, que é a categoria primária, no caso da NFL, dos campeonatos maiores. Em vez do tackle, que é a derrubada, a pancada, nós temos 2 fitinhas, tiramos a fitinha do jogador que está com a bola, parou a jogada. Como pode ver, a bola é a mesma, chuteira é a mesma, luva é a mesma, os equipamentos são iguais. A única diferença é que não tem aquela ombreira grandona, o shoulder, não tem o helmet, o capacete. Então todos os equipamentos são iguais. A única diferença é não tem o tackle, a categoria que a gente joga são menos jogadores, que é o flag X8, são 8 de cada lado, no full pad são 11 jogadores. E o risco de lesão é bem menor. Então é uma categoria de iniciação ao esporte, de quem gosta, de quem se interessa por futebol americano, e às vezes tem medo de jogar, porque às vezes posso me machucar, pode acontecer uma lesão. Aqui no Brasil é complicado porque tem pouquíssimo apoio. E, consequentemente, tem que tirar muito do bolso. Aí a pessoa fala, não vou jogar porque às vezes eu me machuco e tem que ficar afastado do serviço. E assim por diante. Então o flag é uma opção bem bacana para quem gosta e tem o medo de se machucar. Sem dúvida. E também contempla, né, quando a gente pensa no tradicional, aí você tem muita coisa do sujeito mais rústico, assim, né? Que você vai ter que ter contato físico, você precisa... acaba priorizando quem tem, né, o chassi de borboleta, como a gente, assim, né? Não tem como, mas prioriza a questão da velocidade e da tática também, né, como diferencial, né, Rafa? Sim. A agilidade conta muito no flag, porque a gente, como ano passado, a gente disputou um jogo contra o Cronos de São Paulo, que é um time que é super conhecido, e os caras vieram com os fortões e a gente era os nanicos, né, os magrelos. E a agilidade contou muito. A gente teve isso também no nosso primeiro amistoso, quando a gente fez ano passado, com o pessoal de Ribeirão, que a gente falou, nossa, um monte de criança. E os moleques sabiam, já estavam experientes e a gente nem via o rastro deles. Mas aí que a gente conseguiu, que a gente tinha a ideia do futebol americano, né? Não, a gente vai ser troncudo, vai. Mas não. Aí a gente viu que o importante no flag, na nossa categoria, é obediência tática e agilidade. Tem o contato, tem a força para dar uma ajudada? Tem, mas o principal são esses dois. Perfeito. Uniforme novo, né? Vocês estão com um visual diferenciado aí, com logomarca nova também, né? Como é que foi chegar nessa visualidade aí do Ghosts? Deixa com o Igor falar, que ele foi o autor. Ele foi o autor do encontro entre Foi bem engraçado até. Tava no carnaval, curtindo, brincando, e de repente um rapaz, eu tava com aquela camisa antiga, aquela camisa cinza, rapaz, caramba, você joga flag? Não, eu jogo, a gente tem um time aqui em Batatais, cara, eu sou de São Paulo, a família da minha esposa é daqui, eu sou designer. Falei, poxa, bacana, a família da minha esposa é daqui, gostei do time de vocês, vamos entrar em contato. Adicionei ele no Facebook, começamos a conversar. Ele chama Rick. Ele, depois, quem se interessar, quem gostar, quiser também procurar, quiser entrar em contato com a gente passa o contato dele também. E a gente conversou, ele que montou essa nova logomarca pra gente, o Ghosts, a locomotiva. Ele que fez o desenho inteiro da camiseta. E é um cara extremamente bacana, um cara extremamente profissional. Mas é um cara que jogava flag também? Ele jogava futebol americano em São Paulo, pelo Corinthians Steamrollers. E ele se interessou, e quando ele vem pra cá, ele vem acompanhar nossos treinos, ele vem brincar com a gente, vem treinar junto, ele brinca um pouco com a gente também. E ele gostou e falou, não, vou ajudar vocês. E é um cara que está aí junto com a gente na caminhada. E hoje a gente fala que ele é nosso padrinho, né? Porque a ajuda que ele deu pra gente é difícil. Alguém que se interessou, que viu o futuro no nosso time. Perfeito. E como mais uma vez aqui, tendo essa oportunidade,
Sua camisa também, Dami 12, que é nosso torcedor número 1, creio eu. Maravilha. Tá entregue. Maravilha. E porque vocês estão fazendo um resgate histórico também que a gente tem que destacar, né, da locomotiva, né, que é uma coisa que o Batatais Futebol Clube perdeu, né, porque quando você pega as primeiras matérias do Fantasma da Mogiana, né, que foi o que deu o nome, era Trem Fantasma da Mogiana, porque a Mogiana era a ferrovia, né, e a gente tem na época essa questão do trem fantasma na época, né, que a gente pega com a história dos parques de diversão, mas que é um pouco mais antiga, que era o mito das locomotivas que passavam na madrugada, fora de horário, etc. e tal. Aí, como tudo vai reduzindo, né, a gente tem redução de nomes, de apelidos, tudo vai contraindo, virou só fantasma. Né? Mas era Trem Fantasma da Mogiana, virou Fantasma da Mogiana e depois Fantasma. Né? E que o Ghosts resgata aí com a locomotiva, né, muito bacana. Jogo no domingo. Domingo, 9 horas da manhã, contra o Franca Imperadores, no Clube de Campo. No Clube de Campo. Jogo amistoso, mas é aquilo, né? De amistoso não tem nada, né? Então é primeiro jogo na cidade, a gente quer representar nossa cidade, quer mostrar nosso trabalho de 6, 7 meses para um jogo. E é o jogo a gente está encarando como Super Bowl, o jogo da nossa vida, sabe? Para mostrar para o pessoal daqui. E para o pessoal que quer fazer parte, que quer conhecer um pouco mais, como é que deve proceder com vocês aí? Bom, a gente, segunda, quarta e sexta, a gente treina no campo do Claretiano, na faculdade, das 5 às 6h30. Quem quiser assistir, conhecer mais do esporte, está convidado a comparecer. E em breve a gente vai estar divulgando mais seletivas para conseguir novos atletas. Perfeito. Então, segunda, quarta e sexta, todas as equipes treinam os 3 dias ou não? Está dividido com as meninas? Todas as equipes. A gente consegue separar o campo em 2 e como somos eu e o Igor, a gente consegue revezar. Uma vez ele faz o treino tático, uma vez eu faço o treino tático das meninas. A gente consegue revezar com os 2 no mesmo campo, não tem erro nenhum. Perfeito. Quando a gente pensa na prática aí, né, o pessoal que não entende, que não conhece nada, né, pode entrar e vai conhecer o passo a passo. Vai ser até uma coisa legal, quem não conhecer nada vai ficar até meio com medo de assistir o jogo domingo. Só que nós vamos trazer o narrador de passos, ele vai narrar, ele vai falar tudo o que está acontecendo no jogo, vai dar uma explicada. E é aquilo, nós todos começamos do nada, sabe? O que a gente teve? A gente teve vontade de querer aprender. Eu comecei assistindo, como eu falei da outra vez que eu estava desiludido com o futebol tradicional, comecei a assistir, não entendia nada. Aí começou a passar os anos, comecei a entender tática. Hoje eu assisto como um técnico, eu assisto vendo a tática, vendo por que aquele jogador fez um motion, correu de um lado para o outro antes de sair a jogada, sabe? Eu comecei do nada e fui atrás e estou num nível intermediário, pelo menos. E hoje tem um facilitador muito grande que é a internet, né? Você entra na internet lá, você tem até tutorial das regras e tal. Na internet você acha tudo. Antigamente, quando eu comecei a assistir, eu tinha que ficar baixando torrent de jogo que já aconteceu. E torrent em 2006, 2007, sabe como que é, né? É um dia para baixar um jogo. Então, hoje em dia, passa a temporada na televisão, na televisão Sky, Net, essas coisas, televisão paga. Passa a temporada todos os jogos e hoje quem quer tá tudo na mão. Sem dúvida. E tem essa possibilidade, né? Você tem jogos lá comentados, você tem jogadas comentadas, então você acaba entendendo passo a passo mesmo. É muito bacana. Para quem não entende, em setembro volta a temporada 2017-2018, e os comentadores dos canais das TV pagas, eles explicam muito do que está acontecendo e é uma narração bem dinâmica. Você acaba se divertindo até com a narração, porque são narradores que acabam te trazendo, te mantendo a atenção para o jogo e para o que eles estão falando. Então, quem não conhece, quem tem interesse, quem quer aprender um pouco mais, fica uma dica aí, começar a acompanhar essa temporada nova que vai entrar agora em setembro, que não vai, creio eu que não vai se arrepender, que é um esporte extremamente gostoso de se assistir, é um esporte extremamente bonito e que requer muita atenção, muita habilidade, muito foco
e dá para reunir uma galera, dá para reunir os amigos também, dá para se divertir bastante. O Marcelo perguntando se tem algum pré-requisito, por exemplo, que vocês exigem, sei lá, exame médico para a prática. Então, nós pedimos para os nossos atletas exame médico, né, autorizando autorizando prática de atividade física de alta intensidade, porque é um esporte de alta intensidade, mas de resto não tem nenhum pré-requisito. Como nós até comentamos da última vez, temos um técnico gordinho, um técnico bem magrinho, jogadores gordinhos, jogadores magrinhos, jogadores extremamente altos, jogadores extremamente pequenininhos. Então qualquer pessoa pode participar. O único pré-requisito que a gente pede é o atestado médico mesmo, para se ocorrer algum problema, se tiver algum problema de saúde, qualquer problema que ocorra em campo, poder dar um respaldo para a família, poder dar um respaldo para a gente também, para ter essa segurança, tanto para a família do atleta quanto para a gente. Até porque depois esse porte físico, essas características vão ser encaixadas em cada posição de jogo. Né? Tem necessidades diferentes físicas, inclusive, para cada posição. É o que a gente sempre comenta, né? A gente precisa do cara alto, a gente precisa do cara baixo, a gente precisa do cara forte, porque o futebol americano não é como o futebol normal, né? O que é o futebol brasileiro mesmo. Que se você quiser, você joga sozinho, você pega a bola, sai correndo, faz o gol. Aqui a gente precisa do cara forte que segure, a gente precisa do cara rápido que leve até a end zone, a zona do touchdown. A gente precisa de todas essas características físicas para poder fluir o time. Para quem, né, acompanha, né, já sabe aquela questão do desenho do campo, da estrutura, né, é um objetivo simples, como quando a gente pensa, é quase igual ao futebol, né, chegar com a bola no campo do adversário, né, a diferença é que você não vai ter lá um gol clássico, você vai ter que cruzar a última linha lá para poder pontuar. Né? Isso resumidamente das regras. Né? Basicamente futebol americano é conquista de território. Você tem um objeto, o seu objetivo é levar esse objeto até o final do campo. Independente se for pelo ar, independente se for na sua mão correndo, o objetivo é você levar esse objeto até o final do campo. É conquista de território, basicamente. Então, tem as demarcações, você tem tantas chances para conseguir conquistar tanto desse território, e o seu objetivo é levar ele até o fim do campo. Levando o fim do campo, touchdown, todo mundo grita, todo mundo pula, faz festa. E proporcionalmente é o esporte que mais cresceu no país nos últimos anos. É um esporte que veio do zero, né, que há 5 anos atrás, quem falava de futebol americano no Brasil era, sei lá, que eu conheço, era a equipe do Corinthians e a equipe da Lusa, em São Paulo. Nada. E hoje, se você for ver tem um Facebook que tem da federação, tem um monte de ponto, sabe assim? Cada ponto é um time. E isso daí, eles colocam, não é qualquer time, nós ainda não estamos. Eles colocam como base o Facebook, a página do Facebook do time. Se ela tem 2.000 curtidas, aquele time já vira um pontinho no mapa, que é o nosso próximo passo, entendeu? Nós estamos com 1.300 curtidas, né? Quase mais ou menos 1.250. É mais ou menos 1.250 e nosso próximo passo é aparecer no mapa do futebol americano. Perfeito. Rafa, meu apoio aqui sempre, tá certo, para o time. Eu espero que vocês continuem nas conquistas, expandindo parcerias, expandindo aí o número de praticantes do esporte, e o programa está sempre à disposição aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós do time estamos convidando vocês, educadoras, se quiser ir no jogo, transmitir, se quiser ir fazer uma filmagem, alguma coisa, estão liberados. E uma coisa só que a gente não comentou, nós queremos que as pessoas levem 1 quilo de alimento não perecível. Perfeito. Porque a gente quer aproveitar e fazer uma ação social, né? Sempre tem um lar da cidade que precisa. Sem dúvida. Então vamos aproveitar que a gente vai se mexer a cidade e vamos fazer uma boa ação também. Perfeito. Bruno, reforçando então aí os dias de treino e local e horários. Segunda, quarta e sexta, das 5 às 6h30 no Claretiano. E de sábado também a gente faz um treino mais intenso, quem quiser acompanhar também, a partir das 8h30. No Clube de Campo. Maravilha. Então só aos sábados, que é no Clube de Campo, ao longo da semana no Claretiano. Obrigado pela participação com a gente, Bruno. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo espaço. Igor, reforçando então nesse domingo no Clube de Campo, a partir de que horário?
nesse domingo no Clube de Campo a partir das 9 horas da manhã. Levem amigos, família, chama o cachorro, chama todo mundo. Vai ter algumas atrações, no caso nós temos um carro de som para narração, vai ter música nos intervalos. Quem se sentir com fome ou se tiver com muito calor vai ter um carrinho de cachorro quente e vai ter também um carrinho de açaí. Então não vai ser só ir lá assistir o jogo. Quem quiser ir se refrescar, quem quiser comer alguma coisa e conhecer um pouco mais do esporte. Então domingo no Clube de Campo a partir das 9 horas da manhã. E mais uma vez reforçando, para ajudar a cidade também, levando 1 quilo de alimento não perecível para a gente ajudar aí, as entidades que precisam também. Só para lembrar uma coisa, se for, leve o protetor solar, pelo amor de Deus. Por favor. Porque lá no Clube de Campo a gente não tem a estrutura. Sem dúvida de cobertura. Né? Senão vai sair todo mundo lá vermelho igual a nossa camiseta. E ótimo, né? E juntando as tradições, né? Você tem a questão do cachorro-quente tradicional no futebol americano, com a saída no toque brasileiro. Exato. Tá certo? Maravilha, tá? Achei linda a camiseta, eu acho que vocês vão ter uma procura agora. Tomara. E nós vamos agradecer aqui a participação dos nossos espectadores, né? Amanhã voltamos com mais um Educador em Entrevista, logo após o Fique Sabendo, com música, tá certo? Jake Cordel e também a participação do maestro João Bosco e dos demais maestros aí que conduzem, né, a nossa apresentação de inverno da banda musical que ocorre amanhã à noite no Teatro Municipal. Vocês ficam agora com a programação da TV Brasil.